Olá, graça e paz, meus amados, queridos estudantes da Palavra de Deus. Que a graça do Senhor seja com a vida de vocês, que haja sabedoria, paz e que Deus possa continuar a falar aos seus corações, falar com vocês, dando esse entendimento sobre esse tema que nós estamos estudando. Hoje é a penúltima aula e infelizmente não pudemos fazer a transmissão ao vivo porque o microfone de lapela que eu uso quebrou. Então eu estou gravando e vamos já colocar essa aula editada o mais breve possível, ok? Então peço já desculpas e vamos tentar aí, o mais rápido possível providenciar um outro microfone de lapela para poder continuar nesses estudos ao vivo todas as terças-feiras. Então, amados, nós estamos estudando sobre o tema Espírito, Alma e Corpo e nós vamos ler, como eu sempre faço, o nosso versículo-chave, que é 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23. Vamos ler aqui. Diz assim: E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Muito bem, queridos, então a gente já estudou o Espírito na aula passada e hoje nós vamos dar continuidade estudando sobre o tema da alma. Ok? Então, esse tema, essa palavra alma, ela não é bem compreendida muitas vezes, porque geralmente as pessoas confundem com o termo espírito, né? E hoje eu quero começar mostrando a vocês que o termo usado para a alma, ele não é a mesma coisa de espírito, né? Como eu citei na aula passada, tem pessoas que não entendem corretamente esse tema e usam ele indistintamente, embora haja sim uma diferença entre espírito e alma, e que acredito vai ficar mais clara hoje, tá certo? Então, eu mais uma vez convido você a acessar o meu blog, wendel.agios.org, que eu coloquei já este estudo de hoje, já está lá, certo? Então, primeiramente, eu estou com o blog aqui aberto, que eu faço o estudo e já uso ele para dar os meus estudos aqui. Vamos ver primeiramente esse ponto, ok? Da diferença. Existe sim uma divisão, existe uma diferença entre espírito e alma. A Bíblia fala isso no livro de Hebreus, capítulo 4, versículo 12, que nós vamos ler. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que espada alguma de dois gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Então, essa palavra discernir quer dizer separar. E eu não sei se eu falei, eu acredito que já tenha falado, mas eu vou aqui repetir que essa palavra que foi traduzida como espada, que a Bíblia, né, a palavra de Deus é comparada a uma espada. No original ela não é uma espada comprida, na verdade era uma espada curta, usada principalmente para cortar carne. Então a palavra de Deus ela faz esta separação entre o espírito e a alma, né? Há uma divisão sim. Então qualquer pessoa, queridos, que tentar dizer que são a mesma coisa, essa pessoa vai estar indo de encontro ao que está escrito. E a Bíblia nos diz, na verdade, no livro de Romanos, que seja sempre todo homem mentiroso e Deus verdadeiro. Qualquer pessoa, seja eu mesmo, seja um anjo, como nós vimos no estudo passado, qualquer pessoa que diga algo contrário à palavra de Deus, venha trazer um outro evangelho, esta pessoa ela não fala por Deus. Deus não está falando através dessa pessoa. Você pode seguramente desprezar, né, e inclusive se acautelar, ou seja,
fique com cautela, tenha cuidado. Jesus falou: acautelai-vos dos falsos profetas. Então nós precisamos ter bastante cuidado. Muito bem, então vamos hoje compreender mais um pouco sobre a alma. Na aula passada nós estudamos sobre o espírito, vimos algumas características dos espíritos. Basicamente o espírito é um ser que pertence ao plano espiritual, assim como os anjos, os demônios e o próprio Deus, que é espírito. Ok? Então, a palavra alma no hebraico é a palavra nefesh. Você poderá encontrar essa explicação lá no blog. Que quer dizer isso, em hebraico, certo? Alma, pessoa, vida, criatura, apetite, mente, ser vivente, desejo, emoção, paixão. Aquele que respira, a substância, o ser que respira a alma, o ser interior do homem. Já no grego, a palavra que é traduzida como alma é a famosa, bem conhecida, psique, de onde nós tiramos nossas palavras psicologia, psiquiatria, e quer dizer também respiração, quer dizer o fôlego da vida, aquilo no qual a vida, a alma, ou seja, o lugar dos sentimentos, desejos, afeições, aversões, etc. Então, biblicamente falando, dentro do contexto de 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 23, a alma é algo dissociado do espírito. A alma é o nosso intelecto e as emoções, é o nosso homem interior. Realmente eu concordo que existem algumas passagens bíblicas que, se nós isolarmos do resto da Bíblia, vai parecer que alma e espírito são a mesma coisa. Eu vou mostrar, inclusive, aqui, falando um pouco sobre o que acontece com a alma quando a pessoa morre. Muito bem, né? Então, a alma, nós podemos dizer que a alma ela está mais para o lado psicológico do homem, e não podemos confundir a alma com o ser eterno, o ser espiritual, pertencente ao plano eterno de Deus, embora que nós vamos ver, existem sim versículos que mostram que a alma ela acompanha o espírito quando ocorre a morte. Ok? Muito bem, gente. Então, como é que a nossa alma é formada? A nossa alma, a principal parte dela, eu posso dizer que é o entendimento. É na alma que é formado algo que nós conhecemos como cosmovisão. A palavra cosmos quer dizer mundo em grego. Então, cosmovisão é a sua maneira de ver a vida. Dentro da nossa alma, nós formamos a nossa alma a partir do momento que a gente nasce e começamos a receber instruções dos nossos pais ou daqueles que nos criaram, e nós começamos a aprender a ler, aí já vai começando a formar o nosso entendimento. O ser humano ele não nasce uma folha em branco, como diz, por exemplo, a ideologia do gênero. Essa ideologia do gênero é baseada em falsas premissas, e não tem nada de científico. Existem aí documentários mostrando isso, mas o ser humano ele nasce assim com um base, com um fundamento, porque o ser humano, mesmo sendo um bebê, ele recebe sim um espírito dentro de si, embora que o espírito do ser humano, assim que ele nasce, obviamente, não consegue se expressar. Por quê? Porque falta o desenvolvimento da alma. Quando eu falei sobre a criação do homem, nós vimos que Deus criou o espírito do homem primeiramente, aí formou o corpo do homem do pó da terra e soprou em suas narinas a alma, soprou o fôlego de vida, que é um dos significados da palavra alma. Lá no hebraico, nefesh, ou no grego também. Certo, gente? Então, Deus sopra no homem e gera a alma. Então, Adão ele já foi criado com uma alma pronta. Ele não tinha todo o conhecimento, obviamente, mas ele já tinha a capacidade de se comunicar, porque o espírito de Adão conseguia ali viver plenamente através da alma. Adão já recebeu uma alma pronta. Nós não. Adão e Eva também receberam uma alma pronta. Mas os demais não. Nós tivemos que nascer,
tivemos que aprender a falar, aprender a caminhar, tivemos que aprender a ter nesse desenvolvimento. O próprio Jesus Cristo, nosso Senhor, também ele teve de crescer. Quando ele nasceu, né, da barriga ali de Maria, Jesus não sabia falar, ele só sabia chorar, fazer mamar, fazer xixi, cocô, enfim. Ele era um bebê normal e teve de crescer. Na medida que ele foi crescendo e adquirindo conhecimento, o Espírito que estava nele, Cristo, começou já a se expressar ali. Nós vemos isso lá no Evangelho de Lucas, quando Jesus ali com 12 anos já começa a falar que Deus era seu Pai, ele já tinha esse entendimento. Então nossa alma, ela é formada gradativamente através do conhecimento que é passado para o homem. Nós vamos recebendo conhecimento, nossos pais, ou responsáveis, irresponsáveis e amigos, enfim, todas as pessoas vão transmitindo conhecimento para nós, e isso vai formando nossa ideia de mundo. Quando o ser humano é perdido, ele não tem base nenhuma do conhecimento da palavra de Deus. As ideias do mundo vão permear a mente dele, ele vai começar a formar um entendimento em todas as áreas da sua vida, e nós vamos ver isso bem aqui nesse nosso estudo. Então, queridos, assim, a principal moeda com a qual a alma trabalha é o conhecimento. É através do conhecimento, e isso eu mostrei bem claramente naquela aula sobre os estados da matéria, onde nós tivemos ali, eu mostrei aquela representação do mundo espiritual como sendo o estado gasoso, que se destila, que se converte em informação, conhecimento na nossa alma, que por sua vez gera em nós, cria hábitos, costumes, cria atitudes, né? Gera atitudes em nós. Quando o homem se tornou perdido, né? Quando ele desobedeceu, ele comeu uma árvore de conhecimento. Observe aí. Então, a partir daí, a alma do homem, né, a sua cosmovisão, o seu entendimento, começou a receber conhecimento de uma fonte que não era Deus. E aí o mundo foi se tornando cada vez mais depravado, mais violento. Né? Satanás, com os seus demônios, conseguia agir através do homem. Exatamente porque Satanás ele procurou edificar no homem um entendimento errado para que ele pudesse estabelecer aqui no mundo o seu reino de morte, que é o que nós temos hoje aqui. Né? Vivemos em um mundo cercado de destruição, morte e furto, e obviamente é um mundo que jaz no maligno, como diz a palavra. Não é a vontade de Deus que haja essas coisas no mundo. Jesus foi muito claro no Evangelho de João, capítulo 10, versículo 10, quando ele disse que o ladrão que vem para matar, roubar e destruir, eu vim para que vocês tenham vida e vida em abundância. Então nosso Deus é um bom Deus. Queridos, como eu falei, eu acredito, eu não me lembro aqui qual foi, mas eu acho que foi na parte da criação do homem, a aula que eu dei, onde eu falei que a alma é o elo de ligação entre os mundos. Então, o mundo espiritual, ele quer trabalhar a sua alma, ele quer formar em você um entendimento, seja o reino de Deus, Deus deseja isso, Deus deseja trabalhar o seu entendimento, Deus deseja transformar a sua alma, renovar o seu entendimento, para que você possa dar vazão ao seu novo espírito, ao espírito que é uma nova criatura. Se você se converteu a Jesus, se você aceitou o Senhor como seu Salvador, então seu espírito foi mudado instantaneamente. Ele nasceu de novo, como Jesus falou lá em João capítulo 3, mas esse espírito ele não consegue viver plenamente em você enquanto a sua alma não tiver sido transformada. O seu entendimento precisa ser renovado. Muito bem, então a alma ela é um elo de ligação entre os mundos espiritual e o mundo físico. Né? Sobre o mundo perdido, nós vamos ler aqui em Efésios capítulo 2, dos versículos 1 ao 3, que diz assim: E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, em que noutro tempo andastes segundo o curso deste mundo,
segundo o príncipe dos poderes ou das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira como os outros também. Então veja que no versículo 2 ele fala que depois do pecado, né, há um espírito que opera. Então as pessoas do mundo, elas não veem Satanás operando nelas. Nós também não vemos o nosso novo espírito operando em nós. Nós não vemos com os olhos físicos o Espírito Santo operando em nós. Tudo isso são coisas que pertencem a uma realidade espiritual separada do mundo físico, e nós podemos enxergar esta realidade através da palavra de Deus. Sem a palavra nós não temos como entender o que realmente acontece. Então veja, aqui diz que vou ler do versículo 2, em outro tempo andaste segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe dos poderes ou potestades do ar. A palavra potestade quer dizer autoridade. Então existe um espírito, né, um maligno, lá, se eu não me engano, é 2 Coríntios 4,4, que diz que ele é o Deus deste século, desta era. E este espírito, ele opera no homem. Mas como é que ele opera? Como é que ele consegue agir através do homem? E aqui no versículo 3 ele diz: antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. Então veja que através de pensamentos, através de desejos que ele consegue colocar, transmitindo ao homem, então ele opera no homem. Todo adultério, morte, assassinato, a mentira, né? A Bíblia diz que ele é o pai da mentira. Então veja que essas coisas são fruto da operação de espíritos malignos na nossa vida, no caso, na nossa vida, na vida do ser humano de maneira geral, na minha vida, claro, quando eu não tinha me convertido a Cristo. E mesmo quando você se converte a Cristo, você ainda fica susceptível de ser tentado e atacado pelos espíritos. Jesus falou isso, eu não vou entrar aqui nesse detalhe nesse momento. Ok, queridos? Então, nós precisamos mudar a nossa forma de enxergar o mundo, a vida, tudo na verdade precisa ser mudado pela palavra de Deus. Então, Satanás edificou no homem uma alma maligna, né, ensinando, trazendo informações erradas, ensinando doutrinas. Existem doutrinas, a palavra doutrina quer dizer ensinamento, então existem doutrinas, e tudo isso forma no homem uma maneira de pensar que permitirá que o mundo espiritual haja através desse homem. No caso aqui dos perdidos, Satanás opera através desse conhecimento errado que eles têm. Eles não veem, nós também não vemos a operação dos espíritos, como eu já falei, é invisível, nós discernimos ela pela palavra de Deus. Eu me recordo aqui, quando eu era criança, hoje propaganda de cigarro é proibida, mas quando eu era criança não era. Então eu via as propagandas de cigarro e era bem interessante, porque algo que todo mundo sabia, né? Os médicos sabiam, isso era ensinado nos livros de biologia. As pessoas sabiam que fumar era prejudicial à saúde, provocava tantos males, doenças, câncer, impotência, etc. No entanto, as propagandas de cigarro sempre mostravam jovens belos em atividades ao ar livre, em esportes, né? E depois que a pessoa estava lá no Asa Delta, estava lá, sei lá, numa atividade bem esportiva, um jovem bem bonito, jovens, homens, mulheres muito bonitos, e depois eles estavam lá fumando cigarro. Ora, o que é que estava acontecendo aí? A propaganda estava passando uma informação, uma imagem mental, formando um entendimento, formando uma imagem mental, ensinando algo que era mentiroso, tentando vincular o fumar,
o vício do fumo, a beleza física, esportes, a natureza e coisas desse tipo. Então, através do engano, uma propaganda totalmente mentirosa e enganosa, no entanto, tinha sim frutos, né? Fazia com que as pessoas fumassem vamos dizer assim, deixava aquilo como se fosse algo bom para a pessoa, influenciava crianças, enfim. Veja que através de uma informação errada, de um conhecimento errado, de uma imagem que passa uma mentira, era formado o entendimento e levava as pessoas a agir de forma destrutiva, permitindo que a nicotina, né, os elementos do cigarro, viesse a danificar o seu corpo. E coisas como essas são assim normais e comuns. Eu já falei sobre o conselho dos ímpios, então ninguém é imune, amados. Se você assiste um filme e a mensagem do filme mostra ali a falta de compromisso com o casamento, mostra pessoas que não são casadas tendo relação sexual e o casamento é banalizado, tudo isso aí, não se engane, certo? O mundo jaz no maligno. Tudo isso aí, o inimigo ali, trazendo informações, ele usa pessoas para formar na mente do ser humano uma filosofia, uma ideia errada sobre as coisas. E aí o que é que isso vai fazer? Vai provocar atitudes correspondentes e vai dar vazão, vai dar lugar à destruição, à frustração, à angústia, a doenças e tudo mais que Satanás traz para nós. Então, queridos, é um engano você achar que todos somos imunes. Santifique-se, porque nós temos essa parcela, nós precisamos ter essa responsabilidade diante de Deus de nos santificar a nossa alma, né, nos separando, não dando ouvidos aos conselhos dos ímpios, nos separando dos caminhos dos pecadores e não se assentando na roda dos escarnecedores, como a gente viu na aula sobre a comparação de nós como árvores, né? Então vamos continuar aqui. Muito bem, o que acontece? Nós nos convertemos a Jesus, nosso espírito é mudado imediatamente, transformado instantaneamente. No entanto, nossa concepção de mundo, as nossas ideias sobre casamento, sobre Deus, sobre religião, sobre amizade, sobre Bíblia, sobre trabalho, sobre carreira profissional, sobre tudo, todas as nossas ideias, todas as nossas concepções sobre a vida estavam contaminadas pelo pecado do mundo, né? Pelo mundo, que o mundo jaz no maligno. Então, quando a gente aceita Jesus, não é que de nada adiante, mas mesmo você tendo um espírito nascido de novo, há necessidade de trabalhar na sua alma. Você precisa conhecer, compreender quem você é em espírito, para que você possa andar de acordo com o espírito. Inclusive, eu quero aproveitar aqui e comunicar que esta é a nossa penúltima aula e nós passaremos a um outro assunto que, na verdade, é uma espécie de continuidade aqui desse nosso assunto. O próximo assunto que nós iremos estudar é andando em espírito. Muito interessante. É uma continuidade do que a gente está estudando aqui e eu acredito que vai ser bom para você, para a sua edificação. Ok, então como é que esse processo? Nossa alma precisa ser moldada, né? Na verdade, remodelada. Nossa alma havia sido moldada pelo mundo, por Satanás, pela cultura, tudo isso contaminada, né? Então a nossa ideia sobre casamento era distorcida, nossa ideia sobre o papel de marido e mulher era distorcida, nossa ideia sobre criação de filhos era distorcida. Enfim, todas as áreas da nossa vida precisam ser transformadas, precisam ser renovadas, agora que você aceitou Jesus. Se você não aceita Jesus, se você não se converteu a Cristo, de nada adianta tentar se transformar pelas boas obras, porque não muda o seu espírito. O seu espírito só pode ser mudado por um milagre da parte de Deus. É o Espírito Santo que regenera você. Então, boas obras não afetam o nosso espírito. Nós precisamos nos converter a Cristo. Cristo muda o nosso espírito.
aí a nossa alma vai sendo transformada e aí isso se traduz em atitudes correspondentes. Então, a religião ela inverte o processo para que haja um engano da parte do diabo, claro que todo engano vem dele, para que a gente tente mudar o nosso espírito por obras. Isso é impossível, porque as obras, o fato de você fazer uma boa atitude, fazer alguma coisa, não muda o seu espírito. Deus precisa mudar o seu espírito primeiro, para que isso possa ser traduzido em atitudes. Jesus, por exemplo, criticou os fariseus. Os fariseus eram uma seita extremamente religiosa, extremamente zelosa, era a seita mais fervorosa da época de Jesus. E eles criticaram os discípulos de Jesus porque eles comiam, estavam lá no campo e estavam tirando espigas e não lavavam as mãos várias vezes como eles faziam. E Jesus diz, olha, não é o que entra no homem, falando do alimento, que contamina o homem, mas o que sai do homem, falando de adultério, de prostituição, de engano, de roubo, tudo aquilo que o homem maligno produz contamina ele, tudo que coisa maligna que sai do homem, as atitudes contaminam ele, mas o fato de lavar as mãos várias vezes antes de comer, que era uma liturgia que eles tinham, era um ritual, o fato de você fazer esse ritual não te purifica espiritualmente, porque o espírito é uma outra realidade, precisa ser purificada através de algo espiritual, também que foi o sacrifício de Jesus. Ok? Então, boas obras não têm poder para nos salvar, nós precisamos nos converter a Cristo e ser transformados. Então, a partir do momento que a gente se converte a Cristo, precisa dedicar tempo para meditar a palavra, precisa ouvir a palavra, precisa receber entendimento da parte de Deus para transformar a nossa alma. Vamos ver aqui em Romanos capítulo 12, versículo 2. E não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, queridos, aqui em Romanos capítulo 12, versículo 2, diz que você precisa ter esse entendimento, sua cosmovisão, a sua ideia sobre tudo, para que você possa experimentar a perfeita vontade de Deus, boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Isso mostra que se você não entende, se a sua mentalidade sobre casamento era, por exemplo, uma coisa que é muito comum, vou me juntar aqui com essa pessoa, se der certo, beleza, se não der, a gente separa e cada um vai para o seu canto. Pronto, essa é a mentalidade, inclusive que tem sido muito comum hoje em dia. Isto é, às vezes a pessoa hoje tem um tal de poliamor. Na verdade, é um outro nome para prostituição, poliamor, onde as pessoas têm vários relacionamentos, tem vários nomes aí modernos que, na verdade, não tem nada de moderno, isso são coisas antigas, é poligamia, é prostituição, esse é o nome correto, mas hoje em dia está se tentando formar nos homens e mulheres, nos seres humanos, esta cosmovisão maligna. Exatamente, isso é uma obra de Satanás, gente, para poder ele agir. Na medida que os homens vão tendo entendimento, obscurecido por esse conhecimento errado, eles vão agir daquela forma. Veja que Satanás está tentando ao máximo atacar, atingir, desde cedo. Ele quer entrar mesmo nas escolas, nas crianças, ele quer ensinar as crianças coisas mentirosas para poder desde cedo formar o entendimento delas, e elas vão agir de acordo com aquele entendimento, e aí ele vai operar e vai trazer grande destruição, como vem trazendo para a raça humana. Infelizmente, o ser humano se torna insensato, longe de Deus. Mas enfim, o que eu quero mostrar aqui é que é necessário uma transformação de entendimento, agora pela palavra, para que nosso espírito, para que a realidade do reino de Deus vá se manifestando, a gente possa experimentar a perfeita, a boa, agradável, perfeita vontade de Deus. Eu falei do exemplo do casamento. Você só vai desfrutar de um casamento bom, maravilhoso, com a bênção de Deus, se você
entender com a vontade de Deus na área de casamento. Se o seu entendimento é aquele que eu falei, você vai agir de acordo com esse conhecimento errado, o inimigo vai ter acesso, vai operar, e você não consegue desfrutar das bênçãos de Deus, porque Deus ele só vai agir dentro da palavra dele. Nós precisamos mudar o nosso entendimento. Muito bem, a palavra de Deus ela pode ser vista como um espelho onde você se vê em espírito. Principalmente o Novo Testamento, mas toda a palavra de Deus ela é inspirada, né? Nós aqui cremos na revelação progressiva das Escrituras. Entendemos que o Novo Testamento tem uma autoridade superior, nós estamos debaixo de uma superior aliança, como está escrito no livro de Hebreus, né? Há uma revelação progressiva do Senhor na Bíblia. A Bíblia é uma revelação progressiva. Então aqui no livro de Tiago, capítulo 1, versículo 23 a 24, diz assim: porque se alguém é ouvinte da palavra e não cumpridor, é semelhante ao homem que contempla ao espelho o seu rosto natural. Porque se contempla a si mesmo e vai-se, e logo se esquece de como era. Então, Tiago, aqui o apóstolo Tiago está dizendo que a Bíblia, a palavra de Deus, ela funciona como um espelho. Você ouve uma palavra, uma pregação que ensina uma verdade, que revela você em espírito, e você ouve aquilo ali e compreende, né, quem você é em espírito. E aí ele diz que, interessante, porque ele diz que se você ouve a palavra, mas você sai e não pratica, é como uma pessoa que olha assim no espelho, vai embora e esquece quem ele é. Eu enfatizo a importância, gente, de vocês acompanharem esse próximo estudo bíblico, que será o Andando em Espírito. Nesse estudo eu vou começar a detalhar mais esta realidade espiritual do nosso espírito. Quem nós somos em espírito e como andar dentro dessa realidade, né? Então, a palavra ela é um espelho. O apóstolo Paulo também, lá em 1 Coríntios capítulo 13, diz isso, que hoje nós vemos como por um espelho, obscuramente. Por que ele fala isso? Naquela época os espelhos eles eram feitos de um metal equivalente a você pegar uma panela, por exemplo, de aço inox e você se olhar nela. Dá para você se enxergar bem, relativamente bem, no entanto não é uma visão perfeita. Não havia ainda esses espelhos tão fidedignos, né, que nós temos hoje. Então o espelho era um pouco obscuro. Você consegue enxergar, porém não é uma visão perfeita. A Bíblia, você vê o que está escrito e você crê naquilo ali. No entanto, é importante a gente entender que o nosso intelecto não foi criado para compreender plenamente o mundo espiritual. O nosso intelecto ele vai crescendo em sabedoria, crescendo em entendimento. Então, na medida que você vai crescendo no conhecimento da palavra, no conhecimento de Deus, você vai entendendo quem você é e você também vai andando de acordo com esta realidade. É realmente uma questão de conhecimento da palavra de Deus, né? Então, a palavra funciona como espelho e nós precisamos meditar nessa palavra, deixar com que essa realidade do Espírito entre e permeie a nossa vida e domine nossa vida para que nós possamos andar de acordo com o Espírito. Eu vou citar aqui um exemplo que está no livro de Efésios, capítulo 1, versículo 3, onde Deus, através do apóstolo Paulo, diz assim: Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Então observe, a palavra diz que você já foi abençoado com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais, ou seja, em espírito nós já fomos abençoados.
A palavra de Deus diz, por exemplo, que em Cristo todas as promessas são nele sim. Então, amados, nós já temos em nosso espírito todas as nossas necessidades supridas. Em nosso espírito nós já temos sabedoria, nós já temos conhecimento. E na medida em que a gente vai compreendendo as verdades de Deus em cada área da nossa vida, nós começamos a andar de acordo com aquela verdade. E nós começamos a experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus em nossas vidas. O reino de Deus começa a se manifestar em nossas vidas. Nossas atitudes passam a ser atitudes de amor, de alegria, de paz, de bondade, etc., que é o fruto do Espírito. Ok? Então, também algo muito importante que a gente precisa entender é que a palavra funciona como uma semente que é semeada em nosso coração. Eu não vou entrar detalhadamente nesse assunto da parábola do semeador, e aí eu indico o estudo da nossa irmã Bruna, que é do ministério, e tem algumas postagens, ela fez uma série de estudos sobre a parábola do semeador, mas eu quero só dar um resumo para você aqui. Muito bem, então como funciona isso? Como é que eu santifico a minha alma? Como é que eu começo a desfrutar das bênçãos, né, da realidade espiritual? Como é que elas se manifestam na minha vida? A palavra funciona como uma semente. Nosso coração precisa receber a palavra e nós precisamos primeiro entender a palavra. É o primeiro tipo de solo, que é o solo, que é a semente que caiu à beira do caminho. Era um chão duro, a semente não penetrou. E Jesus explicou que quando a gente ouve a palavra de Deus, mas não entende, então vem o maligno e arrebata. Não produz fruto algum. Então você precisa entender a palavra. Como é que a gente entende a palavra? Primeiro, você precisa dar valor à palavra. Se a palavra de Deus para você não vale muita coisa, então você não vai dedicar esforço para meditar na palavra. Lá no Salmo, no Salmo 1, versículo 2, diz que o justo ele medita de dia e de noite. Aí sim ele será como a árvore plantada junto a ribeiros de água. Então você precisa entender que esta palavra ela é mais importante, ela é mais preciosa do que ouro e prata. Mas você tem que dar valor à palavra de Deus, você tem que dar valor às coisas espirituais. Você precisa colocar em primeiro lugar o reino de Deus. Você não vai ter grandes revelações se você não dá valor àquilo. Então a palavra de Deus precisa ser preciosa para você. E você precisa dedicar tempo, meditar na palavra de dia e de noite. E aí vem o segundo tipo de solo, que é o solo rochoso, pedregoso, onde a palavra entra, mas a pessoa não consegue perseverar. É necessário perseverança, porque ninguém lança uma semente de alguma planta na terra e no outro dia ele vai lá para pegar os frutos. Isso não acontece. Nenhuma planta é assim. Há plantas que levam anos para você poder comer dos frutos. Aqui em casa a gente já plantou um coqueiro, na época que tinha um terreno mais à frente da minha casa, e foram, se eu não me engano, foi 2 anos e o coqueiro começou a dar coco, mas era uma água que não era saborosa. Né? E só depois de algum tempo, só que quando o coqueiro começou a dar coco realmente melhor, né? Aí foi quando a gente teve de cortar o coqueiro, né? Que pena, mas... Enfim, gente, é necessário perseverar. A Bíblia diz que nós precisamos ser imitadores daqueles que pela fé e paciência herdam as promessas. Então, recebe a palavra no coração, medita de dia e de noite, persevera, não desiste, continua em fé, continua buscando e crendo. E aí vem o terceiro tipo de solo, que eu acho que é onde a maioria das pessoas, os cristãos, estão, que é o solo espinhoso, que é os cuidados dessa vida, o desejo das riquezas, são os espinhos, né? Preocupações. Então, se o seu coração é cheio de preocupações, se você dedica muito tempo vendo os noticiários, né? Sua mente está focada neste mundo, você só se preocupa com o assalto, com o roubo, com a economia,
você se preocupa com o mercado, a sua mente está cheia dos cuidados deste mundo. Ou então você é o que chama o workaholic, né? Não é o workaholic, não é o workaholic, que é viciado em trabalho, seu foco está em ganhar dinheiro, seu foco é enriquecer, seu foco é trabalhar, é conquistar coisas materiais. Então seu coração está tomado de espinhos. A palavra de Deus ela será sufocada dentro do seu coração e você não vai produzir fruto. Sua alma não será realmente santificada. Então, queridos, você precisa tirar essas coisas, focar na palavra, colocar ela em primeiro lugar, entender que é algo precioso, entender que você estará se preparando aí para ser grandemente usado por Deus e colher muitos frutos para a eternidade. Aí você vai se tornando um solo fértil, que você medita na palavra e ela começa a gerar em você atitudes. Então é assim que você se santifica. Tudo é com base na palavra de Deus, que é o próprio Cristo, né? Cristo é o Logos, ele é a palavra que se fez carne e habitou entre nós. Então a palavra também precisa se fazer carne em você. A palavra precisa se incorporar em você, mudando a sua vida, mudando a sua forma de ver a vida, e as atitudes serão consequência. As atitudes de amor, de paz, de fé, né, de bondade serão consequência dessa transformação vinda pela palavra. Não é algo que você produz pela sua própria força, mas é a palavra de Deus em você que produz isso. Amém, amados? Então, é assim que nós santificamos a nossa alma, é assim que nós transformamos a nossa alma, é assim que o reino espiritual, o reino de Deus vai se manifestar cada vez mais em nossas vidas, e isso é um processo gradativo. Então, espero que você tenha aprendido um pouco com esse ensinamento sobre alma. Próxima aula será sobre corpo, né? Estamos estudando espírito, alma e corpo. Acesse o blog, o meu blog lá, wendel.agos.org, que tem esse último estudo, tem referências, tem mais coisas lá também, né? E que Deus te abençoe grandemente, que a paz do Senhor Jesus seja com teu coração. Amém.